Vamos ver a defesa do ancião. Vamos ver o que ele tem para falar. A paz de Deus, querida Irmandade, Mocidade, Ministério e também a minha família. Venho por intermédio desse áudio fazer um esclarecimento sobre um culto para a mocidade que Deus me deu a graça de atender no dia 28/9. Deus mandou a palavra em 26 de Crônicas, de 2 Crônicas, verso 16, onde o título da palavra diz: Osias é atacado de lepra. A duração dessa palavra foi em torno de 30 minutos, um pouco menos, e teve inteiramente uma exortação totalmente, irmão, espiritual. E nessa minha fala, irmãos, teve 2 minutos que alguém extraiu, totalmente isolado do contexto completo, e onde eu estava falando e faltou em mim recurso, faltou em mim ser mais completo, perfeccionista, ter mais detalhe na minha fala, e onde dizia assim que ler a Bíblia é ser contaminado de lepra. Jamais, irmãos, eu defenderia isso, exortaria isso aí. E a segunda fala que Deus ia mandar o espírito de estudar a Bíblia e também os livros paralelos o Senhor ia queimar. Então, irmãos, ficou bem caracterizado e muitos também afirmou e chegou a uma conclusão, sem apenas me ouvir, né, que eu sou contra a leitura da Sagrada Escritura, examinar, estudar a Bíblia, buscar conhecimento. Totalmente ao contrário, tivemos uma formação, nascemos num lar cristão, eu sou mais velho, tenho mais 2 irmãos, somos em 3, e os 2 também estão no ministério. Meu pai desde a nossa infância cobrava de nós, e quando chegávamos do culto pedia para nós exortar a palavra, o que tínhamos entendido. Deu de presente para cada um de nós dicionário bíblico, e na nossa casa morou alguns irmãos jovens, e hoje 2 deles são anciãos, e irmãos, Deus deu uma abertura muito grande a esses irmãos que conviveu com nós na parte da evangelização. Para quem conviveu dentro da nossa casa, conhece a nossa história, sabe que nós defendemos a leitura da Sagrada Escritura, e o conhecimento que Deus deu a meu pai, ele, na medida do possível, repassou para nós. Aprendemos alguma coisa, estamos aprendendo e buscando muito conhecimento, mas sempre defendemos de alma a leitura da Sagrada Escritura. De forma alguma, irmão, de forma alguma, nós íamos defender ou trazer que ler a Bíblia é ser contaminado de lepra. Jamais. Porque, irmãos, o próprio Mestre, Jesus Cristo, que é o modelo perfeito, ele falou: examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Não é mesmo, irmãos? E as Escrituras são fundamental, é inabalável para a nossa fé, é o nosso código de conduta, irmãos, e onde vivemos em um mundo repleto de filosofias humanas e ideias que constantemente tentam distorcer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o assunto que Deus me dava na exortação da palavra é sobre aqueles que estão ouvindo, aqueles que sentam na nossa mesa, aqueles que sentam no sofá da nossa casa, aqueles, irmãos, que dizem que tem um conhecimento na Bíblia, e às vezes até alguém paga passagem de avião, e alguém aluga ambiente, e daqui a pouco tem slide, e quadro, lousa, e começa ali um curso bíblico, com livros paralelos. Daqui a pouco, até uma altura vai bem, realmente busca um conhecimento da Bíblia. Daqui a pouco estão falando mal do Brás, falando mal dos anciãos que presidem sobre nós, dos tópicos de ensinamento, inventando inverdades sobre coleta, vendo figura onde não tem, né, irmãos? E isso começa a contaminar a nossa mocidade. E qual é o resultado final? Não generalizando, irmãos. Qual é o resultado final? Não generalizando. Mas em muitos estados, e agora na Europa e até, irmãos, em outros países aí, qual é o diploma que estão recebendo? Eles dizem assim: não faço mais parte da instituição da congregação que está no Brasil. Verdadeiramente, outros diplomas eles dizem assim: verdadeiramente agora conheci a graça do Filho de Deus, né? Quem era músico não toca mais, Irmã da Piedade se afasta, ministério, e outras cartas de renúncia, como agora há poucos dias. É só ligar para lá, perguntar por quê, como começou, aonde que começou, aonde que foi a contaminação. Então, irmão, é sobre isso que Deus dava. Quem você está seguindo? Quem você está assistindo? Né? Quem que você está seguindo nas redes sociais? Você está sendo contaminado? Ou você ainda está puro, limpo? Então essa era a exortação da palavra. Então, irmãos, eu gostaria de enfatizar aqui, porque Paulo mesmo dizia, né? Examinai tudo, mas retém o bem. Obstende vós de toda aparência do mal. Paulo não só incentivava a examinar cuidadosamente as doutrinas, as práticas, mas exortava a reter só o bem. E colocaram fotos minhas, da minha voz, e as minhas filhas viram, minha família, e passamos por 4 anos e 2 meses de câncer dentro de casa, e há 1 ano e 1 mês Deus recolheu a minha esposa. Estamos aqui recomeçando a nossa vida em Cascavel,
Não quero me vitimizar, mas estamos saindo de depressão, tristeza. Minhas filhas estão fazendo acompanhamento com psicóloga. E foi a primeira missão minha, depois que vim embora para Cascavel, com essa grande decepção. Estou me sentindo muito vulnerável, infelizmente. E não gostaria que ninguém tivesse no meu lugar, se sentindo tão impotente em poder esclarecer e justificar a uma fala isolada, um contexto. Mas tá bom, irmãos, se precisar retratar, estou aqui à disposição, ou até mesmo pedir perdão, um esclarecimento, aonde dei prejuízo, peço perdão aos irmãos. Orem a Deus por mim, preciso muito das vossas orações. Irmão Elgin, Cascavel, Paraná, bairro Los Angeles. Deus abençoe. Bom, ele disse que não queria que as pessoas estivessem no lugar dele. Será que ele não pensou nisso quando chamou as pessoas de leprosas? Atacando e ofendendo as pessoas que estudam a Bíblia? Hein, senhor ancião Elgin? É fácil você falar, eu não queria que as pessoas estivessem no meu lugar, apenas ouvindo a crítica que merece a fala que você fez. Ou seja, é fácil você fazer as coisas e se omitir das responsabilidades que você fez, né? Agora o senhor tenta manipular as coisas para não pedir desculpa e perdão. O senhor não pediu perdão. Outra coisa que é muito esquisita no que o senhor falou aí agora é que o senhor está disposto a pedir perdão e a voltar atrás, quer dizer, voltar atrás não, pedir desculpa ou perdão de alguma coisa, mas o senhor não estava lá movido e guiado pelo Espírito Santo que vocês falam? Você não estava na revelação da palavra? Quando você disse que o Espírito ia queimar, não era Deus que estava falando na sua boca? Isso é para você, irmão da CB, que está assistindo essa live, entender. Estes homens dizem que é Deus que está falando e não é coisa nenhuma. Isso sai da própria cabeça deles. Quantas pessoas não ouviram pregações como essa e tiveram as suas vidas devastadas e destruídas porque acreditaram que esses homens aqui, quando estavam atrás da tribuna, estavam inspirados por Deus? Tá aqui, ó. Agora tá apelando para o emocionalismo, né? Tá tendo que apelar para o emocionalismo, tentando manipular as informações, né? Alterando o que ele falou na pregação para poder se proteger. Está tentando se proteger. E você me perdoa, Algem, mas covardemente você menciona o problema da sua casa. Porque se você não está... Isso aqui é um alerta, eu falo para ele, um alerta para o Ministério do Paraná. Esse ancião confessou que não está apto para o ministério, porque ele pode falar coisas na tribuna que ele não sabe o que falou depois, porque ele tem problemas na casa dele, né? Como é que ele pode subir na tribuna, falar o que bem entender e depois ficar se escondendo atrás de problemas emocional, problemas de família, atrás do luto? Como é que pode ser hoje? Me desculpa, se você estivesse quieto no seu lugar, seria até chato alguém ir lá e falar, mas você subiu na tribuna, filho. Quando você sobe na tribuna, você está passando um recado, né, para todos que estão assistindo, primeiro, que você está apto a subir ali. Quando você sobe, você assume todas as responsabilidades de um discurso público. Ou seja, assumir com as coisas que você falou. A sua imagem é pública, o seu discurso é público. Porque o culto da congregação que está no Brasil é um culto público. Isso já transitou em julgado nos meus processos. Ok? Isso já está em consenso em vários juízes, eu não sei nem contar quantos, de primeira instância, os desembargadores, de segunda instância, e aqui, ia lá, ia acolá, que o quê? Ah, o Josafá está usando a minha imagem. O juiz falou, é público. Ah, ele falou, é pública, é pública. A sua pregação é pública, querido. Ok? Entenda isso. Deixa de ser, né, de tentar se vitimizar. Isso é um comportamento de gente covarde que não tem coragem de assumir com o que fala. Agora vamos aqui fazer os apontamentos aqui, ó. Né? Então, ele disse aqui que a pregação foi inteiramente espiritual. O que significa isso, pregação? Eu vou soltar o áudio aqui. Agora eu vou fazer meus comentários. Vamos lá. A paz de Deus, querida Irmandade, Mocidade, Ministério e também a minha família.
venho por intermédio desse áudio fazer um esclarecimento sobre um culto para a mocidade que Deus me deu a graça de atender no dia 28/9. Deus mandou a palavra em 26 de Crônicas, de 2 Crônicas, verso 16, onde o título da palavra diz: Osias é atacado de lepra. A duração dessa palavra foi em torno de 30 minutos, um pouco menos, e teve inteiramente uma exortação totalmente, irmão, espiritual. Gente, o que significa pregação espiritual para o CCBano? Sabe o que significa pregação espiritual para eles? O CCBano fala assim: ele está lendo aquilo, mas não é aquilo, é espiritual. Quando é espiritual, você está sujeito ao que ele vai falar. É o que ele disser que é espiritual. Espiritual na CB significa tudo o que eu disser é espiritual. Nada do que você achar do que eu disse é verdadeiro. Não, é o que eu disser que é espiritual. Vocês já pararam para pensar que essa ideia do... Não, irmão, a palavra é espiritual. Espiritual significa não é o que você pensa, o que você quer, é o que o irmão vai falar. É o que ele disser que é espiritual. Não tem nada dessa conversa, é espiritual, é material. Bíblia é Bíblia, meu. Você leu a escritura, pregou, é a palavra, é aquela. Espiritual é o reino. É o reino de Deus. Se você prega o reino, é espiritual. Essa é um dos jargões CCBano, se esconder atrás de uma frase que eles inventaram. Esse aqui é espiritual, irmão. Espiritual, mas tá falando do rei Uzias. Ali, gente, a passagem bíblica é um relato de um fato. Ou seja, é relato de algo que aconteceu. Não tem o que você falar ali que é espiritual, que não é o que você está lendo. É a exortação que você vai fazer. E qual foi a exortação que ele vai fazer? Ele levou isso para o contexto bíblico. Qual foi a pregação desse ancião? Esse ancião falou que Uzias se afastou de Deus e por isso ficou leproso. E aí ele levou essa pregação por meio da CCB. CCBano, vocês estão se afastando daqui. Vocês não estão obedecendo mais os anciãos. Vocês estão ficando leprosos. E qual é a culpa dessa lepra? O estudo bíblico. É essa pregação. A pregação toda aí é isso. Esse é o resumo da pregação. A pregação, ele conta a história de alguém que não obedeceu a Deus e ficou leproso. Por quê? Porque lá na lei tinha os mandamentos de Deus. Rei Uzias abandona os mandamentos e ele vai adorar outros deuses. Por isso fica leproso. E aí depois, o que acontece? Ele pega essa passagem bíblica e já leva para o âmbito da CCB. Isso é pregação espiritual? É isso que vocês chamam de espiritual? Espiritual é eu pegar uma passagem bíblica que está falando do rei Uzias e ele não falou do reino de Deus, ele não falou de evangelho, ele não falou de Jesus, ele não falou nada disso. O homem pregou apenas a picuinha e a briga que a CCB tá com os críticos e com quem está saindo. Foi só isso. Não tem nada de espiritual nessa pregação. Então ele usa um texto bíblico que fala da lepra, e aí quando ele termina de falar do texto bíblico, ele já começa dizendo: tem muita gente aqui que se não ficar atento vai sair leproso. Ele já começou, já entrou. Aí ele falou: irmão, o que é que você está vendo? Vendo aonde, irmão? Ele está insinuando que são as pessoas que estão vendo no YouTube. O que? Os nossos canais. Ele já entrou para a linha do canal, do YouTube. É isso que ele está falando. Não, porque tem pessoas que estão... Aonde é que você está indo? Aonde é que você está assistindo? O que é que você está recebendo? O que ele quis dizer recebendo? Pessoas que mandam pelo WhatsApp os vídeos do YouTube. Pessoas que vão lá e compartilham lá, ó, e manda. É isso que ele está falando. E aí, ele vem para a causa. Qual é a causa que está tirando as pessoas da CB? Estudo bíblico. Ele não falou de estudo teológico. Ele não falou de estudos. Ele falou estudo bíblico. Ponto final. E para ajudar esse senhor, Carlos Reinart, ainda, né, com um monte de mentira, com sofisma, com enganação, ele apareceu fazendo um vídeo distorcendo e inventou. O vídeo do Carlos Reinart é uma verdadeira lambança de mentira com engano, engodo e mais um monte de coisa. Quer ver? Vamos ouvir aqui ele falar. E nessa minha fala, irmãos, teve 2 minutos que alguém extraiu totalmente isolado do contexto. Mentira sua, senhor Eugênio. Não está isolado nada do contexto. Eu consegui falar desde o começo até a pregação toda, gente. Foi isso. Ele usou a passagem de Uzias, depois ele entrou dentro do contexto da CCB,
expulsou o espírito de estudar a Bíblia, mandou queimar o espírito de estudar a Bíblia, e depois ele entrou na área das crianças, dos batismos, que são crianças batizadas. Foi essa a pregação toda. Tô resumindo sem faltar com nenhuma informação aqui. Nenhuma. A pregação inteira foi essa aqui. Guarde isso na sua mente. Ele falou do rei Uzias para poder falar da lepra. Para que ele falou do rei Uzias? Para chegar justamente no contexto. Quando ele termina de falar do rei Uzias, ele já fala que na CCB, de imediato ele já entra falando, na CCB tem gente ficando leproso. E por que tá ficando leproso? Porque tá estudando a Bíblia. É isso. A pregação foi essa. Porque tá estudando a Bíblia. E hoje, pelo Espírito, quem mais espírito da Bíblia? Quem é o espírito que leva nós para a Bíblia? Gente, eu não consigo imaginar que um demônio leva ninguém para estudar a Bíblia. É um absurdo, porque ele estaria jogando contra o seu próprio time. Esse homem pregou contra o Espírito Santo. E aí, quando ele termina disso, na sequência, ele vê uma garotinha lá, de 8 anos, e começa a falar. Ou seja, ele termina dando exemplo dos mais jovens, das criancinhas que estão lá se batizando com 8 anos de idade, batismo infantil, e a criança está ali toda entregue para ele, ou seja, eu estou aqui para obedecê-los. E ele começa a elogiar essas crianças para constranger os mais velhos que estão lendo Bíblia. Foi isso. Essa é todo o contexto da pregação. Mostrou o rei Uzias para falar da lepra, depois ele veio para o ambiente da CCB, dizendo que tem pessoas ficando leprosas porque estão abandonando a CCB, porque tem gente do ministério abandonando a CCB, porque tem gente dando estudo, porque tem gente viajando de avião e dando estudo bíblico, e aí ele diz que o espírito que estuda a Bíblia vai ser queimado, e aí depois ele entra no contexto das crianças, dando exemplo das crianças para os mais velhos como exemplo de obediência. Criança, gente, que é totalmente sujeita a ele. Tá totalmente sujeita. Criança nem conta. Nem conta porque elas vão onde o pai for. Né? Vamos ver aqui, ó. Aí ele diz que tirou do contexto. Você mente, senhor Eugênio. O senhor mentiu mais uma vez. O senhor não teve coragem de se retratar. Por quê? Porque, gente, entenda uma coisa do que eu vou falar agora. Sabe por que a CCB não vai nunca colocar o preparo da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus antes de pregar? Vinca para a palavra pregada? Por que eles não vão fazer isso? Porque no dia que fizer isso, eles têm que jogar no lixo aquela tal revelação que recebe na hora. As duas coisas não dá para encaixar. Ou você recebe revelação na hora, ou você vem com a pregação pronta, preparada para não falar bobagem. Entendeu por que a preparação da pregação nunca vai ser colocada no CB? Eles vão ter que engolir essa fantasia de ficar encostando na parede branca e esperar a revelação. Então, eles estão lascados, porque existe crença na CCB que está em primeiro plano, que eles não conseguem tirar. Se for tirar, eles destroem a CCB. E o que sobrou para eles? Já que não dá para nós alterar, vamos bater em quem está falando contra o que a gente faz. E é isso. Esse homem aqui, ó, ele atacou a escritura, o estudo, o espírito de estudar a Bíblia, gente. Esses homens não têm nenhuma responsabilidade com a verdade. Vamos ouvir aqui o que mais que ele tem para falar. E onde eu estava falando e faltou em mim recurso, faltou em mim ser mais completo, perfeccionista. Peraí, faltou recurso, você não estava cheio do Espírito Santo, como vocês falam? Deus te encheu, irmão. Você está tomado, porque você chegou a dar grito como se tivesse totalmente tomado pelo Espírito Santo. Como assim você está dizendo que não foi completo, não falou que precisava lá, não tinha todas, eu precisava ser um pouco mais... Peraí, era você que estava falando por conta própria? Ou era a inspiração do Espírito Santo? Vocês estão vendo, gente? Veio para tentar consertar e acabou misturando mais. Quanto mais mexe, meu filho, mais vai feder. Né? Então ele está insinuando aqui, tá aqui ó, a prova do que eu sempre falo. Esses homens não são guiados por Deus. Isso é falácia. Isso é conversa furada. Eles pregam da própria cabeça, que eu já falei, é um twin que bate na cabeça deles. Tá confessando. Ou você é inspirado por Deus, meu filho. É Deus que tá te tomando, ou é você que tá falando. Os dois não dá. Vamos ter mais detalhes na minha fala. E onde dizia assim, que ler a Bíblia é ser contaminado de lepra. Jamais, irmãos, eu defenderia isso, exortaria isso aí. Aqui a manipulação. Ele tá tentando alegar que ele não pregou contra ler a Bíblia. Exatamente, ninguém está dizendo que você pregou contra ler a Bíblia, você pregou contra estudar a Bíblia. Espírito de estudar a Bíblia. Gente,
São palavras pequenas, mas que muda tudo o contexto. Tá? Ele está querendo dizer o quê? Irmão, eu nunca preguei contra ler a Bíblia. Não, eu nunca vi também nenhum ancião pregar contra ler a Bíblia. Os anciãos, o Eugênio e toda essa turma que nós já colocamos vídeos aqui, eles pregam contra estudar a Bíblia. Ler, irmão, é uma leitura aleatória. É uma leitura de lazer, é ler. Estudar é compromisso com o texto. Você vai lá do começo, de Gênesis a Apocalipse, anotando, né, com base, com dicionários e outras coisas mais. Tá? Então esse homem está manipulando, ele está insinuando. Pode ver os meus vídeos aí de análise. Eu nunca disse que a CCB proíbe ler a Bíblia. Nunca disse. Ao contrário, eu falo, a CCB ensina vocês a ler a Bíblia aleatoriamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Mas eles não têm coragem de ensinar vocês a estudar a Bíblia, para que você entenda realmente qual é o recado de Deus, qual é a vontade de Deus que está nas Escrituras. Olha aí, vamos ver. E a segunda fala que Deus ia mandar o espírito de estudar a Bíblia e também os livros paralelos o Senhor ia queimar. Então, irmãos, ficou bem caracterizado e muitos também afirmou e chegou uma... Aí, ó, você prestou atenção que ele falou, ele menciona o que ele disse, mas ele não explica. Você viu? E aí, irmão, disseram também, né, que eu falei sobre o espírito de estudar a Bíblia, que o Senhor ia queimar o espírito de estudar a Bíblia e os livros. Então, irmão, ele muda. Quando eu vi ele falando, espera aí, então eu quero ver qual é a explicação que ele deu para essa fala que ele falou. Ele não falou, gente. Você viu aqui? Ele menciona o que foi falado, mas ele não explica o que ele disse. Ele não explicou. Ele mudou de assunto. Vou voltar para vocês. Olha para você ver, quando o camarada quer enganar as pessoas, ele não trata os assuntos. As partes mais importantes do vídeo dele, da pregação, ele não falou. Ó, fica vendo. Ele menciona a fala, mas não explica a fala. Olha aqui, ó. Dá o espírito de estudar a Bíblia. Ó, vou até voltar um pouquinho mais. 20 segundos só voltei. Olha aí. Minha fala. E onde dizia assim que ler a Bíblia é ser contaminado de lepra. Jamais, irmãos, eu defenderia isso, exortaria isso aí. E a segunda fala que Deus ia mandar o espírito de estudar a Bíblia e também os livros paralelos o Senhor ia queimar. Então, irmãos, ficou bem caracterizado e muitos também afirmou e chegou a uma conclusão, sem apenas me ouvir, né, que eu sou contra a leitura da Sagrada Escritura, examinar, estudar a Bíblia, buscar conhecimento. Você viu? Eu deixei rodando, ó. Ele não explicou por que é que ele falou que o Espírito ia queimar o espírito de estudar a Bíblia e os livros paralelos. Ele não explicou. Ele começou a enrolar e falou, então, irmãos, alguns estão dizendo que eu sou contra a leitura bíblica. Peraí, não é isso. Você falou na pregação que o Espírito ia queimar o espírito de estudar a Bíblia e livros paralelos. Comenta sobre isso. Eu quero que você comente essa fala. Eu quero ver qual é a explicação que você vai dar. Não deu, gente. Ele menciona o fato, mas ele não explica o fato. Ele rapou fora. Ele rapou fora e já está falando outra coisa. Isso aqui é comportamento de gente covarde, tá? Você me perdoa, não estou dizendo que ele é covarde. O comportamento que ele teve aqui foi covarde. Não teve coragem de vir e tratar o problema. Ser claro. Ser mais claro com o problema. Chegar aqui e falar assim, olha, gente, eu falei mesmo, estou recebendo, ou não. Ou falar, ó, eu falei, mas me perdoem, vocês me desculpam, né? Então, tá aí, ó, tá feia a situação da CB, tá feia, esse homem não tem... E o pior, o mais feio disso tudo é se esconder atrás dos problemas da família. Isso pra mim, gente, foi, ó, lamentável. Se eu sou parente, se eu sou filho desse homem, irmão desse homem, eu ia chegar nele e falar assim, ó, a próxima vez que você fizer isso, rapaz, né, a gente vai ter uma boa de uma conversa. Quando você fizer as bobagens, falar as asneiras, falar coisas sem colocação alguma, assume o que você falou. Nunca mais comenta o nome dos seus filhos, da sua família. Assume, não se esconda. Tá? E fica aqui uma orientação para o Ministério do Paraná. Esse homem disse que não se perdeu ali, falou coisas porque tem problemas na família, na casa, blá, blá. Então eu oriento os irmãos para que isso não volte a acontecer.
O ancião devia chamar esse irmão e falar assim: irmão, para não voltar a acontecer de novo essa polêmica, nós vamos te afastar. Agora você só volta quando você assinar um documento dizendo que você está apto a atender os cultos. Que você não vai mais se esconder atrás de problema de família, tá? Né? Você vai ter que anotar um documentinho aqui, você vai ter que assinar um documento dizendo que você está apto. Se eu fosse de vocês aí do Paraná, eu faria isso. Eu faria isso porque é o modo mais correto de agir nessa situação. Você não pode deixar essa pessoa lá, amanhã ele volta a falar de novo. Ah, irmão, eu falei, mas é que eu tô com problema na família, né? Eu já tinha avisado sobre isso, eu tinha falado. Aí ele fala outra bobagem, mas, irmão, é que eu ainda tô sentindo a perca, a dor, né, babá. Então, para evitar isso, afasta ele. Fala pra ele: não, nós estamos muito sentidos com o irmão, somos solidários. Para você ver que nós somos bonzinhos, nós vamos te dar uma férias de 20 anos. Nós vamos te dar uma férias aí para você se recuperar bem, ok? Aí faz igual o Marsola, dá um afastamento dele e acaba afastando de uma vez, né? Que é assim que a CCB age. Vamos ver, ó, presta atenção. Totalmente ao contrário, tivemos uma formação, nascemos num lar cristão, eu sou mais velho, tenho mais 2 irmãos, somos em 3, e os 2 também estão no ministério. Meu pai, desde a nossa infância, cobrava de nós, e quando chegávamos do culto, pedia para nós exortar a palavra, o que tínhamos entendido. Deu de presente. Olha aí, olha o exemplo que ele está dando. Quando nós chegávamos do culto, o pai pedia para poder exortar a palavra. E daí, o que tem a ver isso com o estudo bíblico? O que é o CCB exortar a palavra? Ele vai chegar em casa e vai contar as profetadas que ouviram. É assim que o CCB não conta a palavra. Eu cansei de ouvir isso quando era criança. O que Deus mandou na palavra? É essa a pergunta que eles falam. Irmão, filho, vem cá, o que Deus mandou na palavra? Deus mandou na palavra? Você acha que ele vai falar a parte teológica? Não. Eles vão falar: Deus mandou na palavra, que Deus vai entrar na vida de alguém que está passando muita prova, aí a pessoa pega aquela profecia com esperança. É isso que é chegar em casa e exortar a palavra. Isso não tem nada a ver com o estudo bíblico, filho. Então, o que você aprendeu na sua infância está errado também. E é por isso que você está batendo no estudo bíblico. Para cada um de nós, dicionário bíblico. E na nossa casa morou alguns irmãos jovens, que hoje 2 deles são anciães. E, irmãos, Deus deu uma abertura muito grande a esses irmãos que conviveu com nós na parte da evangelização. Para quem conviveu dentro da nossa casa, conhece a nossa história, sabe que nós... Aí ele aponta 2 jovens que morou lá e que hoje são anciões e que Deus deu uma abertura muito grande. Você tem umas falas esquisitas que não dá em lugar nenhum, né? O que é deu abertura muito grande? O que é isso? Não sei dizer o que é isso. Outra coisa, eles aprenderam a evangelizar. Tá, que evangelho? Da CCB? É esse o evangelho? Eles ir para determinado lugar e falar que eles são de uma igreja que não tem pastor, que não tem dízimo, que a mulher senta de um lado, que tem a doutrina apostólica. Qual que é a doutrina apostólica? Véu e ósculo santo. É isso que é evangelizar? Ou seja, os argumentos desse senhor aqui, coitado. Olha, como que ninguém orientou esse homem? Não fala mais nada, cara. Você já pregou uma bobagem muito grande. Não faz áudio nenhum, não. Tá aí, ó. Tentando consertar a coisa. Entenda uma coisa, gente. Você tentar manipular ou contar uma mentirinha para 2 pessoas é uma coisa. Para 3 pessoas é uma coisa. Você pode até ter uma certa chance de êxito, né? Ali no grupo da família. Agora você tentar enganar 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, ou aqui no canal 70 mil pessoas, você não vai conseguir, cara. Ou seja, vem falar a verdade, seja inteligente. Como? Seja sincero. A sinceridade e a verdade são caminhos da inteligência. Pessoa inteligente, ela não subestima os outros. Vamos ouvir. Defendemos a leitura da Sagrada Escritura e o conhecimento que Deus deu ao meu pai, ele, na medida do possível, repassou para nós. Aprendemos alguma coisa, estamos aprendendo e buscando muito conhecimento, mas sempre defendemos de alma a leitura da Sagrada Escritura. De forma... sempre defendemos de alma a leitura da Sagrada Escritura. O que é essa defesa que eles fazem? Leitura da Bíblia. Tá, a leitura que vocês aprenderam na reunião de jovens, lê um verso hoje, lê um capítulo de Não Tem Nada a Ver Amanhã, lê outro. Isso não ajuda ninguém, filho. Por isso que a CCB, eles não conhecem o Evangelho. Porque ele lê um capítulo de Mateus hoje, amanhã ele lê uma parte em Apocalipse, depois ele lê lá em Hebreus. Você não vai entender nada.
Se eu te mandar uma carta com 10 folhas e você lê hoje a página 2, amanhã você lê a página 9, no outro dia você lê a primeira página, você acha que as pessoas vão conseguir entender alguma coisa desse jeito? Lógico que não. Tem que fazer o estudo sistemático da Bíblia, o que é? Versículo a versículo, desde o início ao fim. Mas aí é onde está a grande jogada. Por que eles nunca vão ensinar isso? Por que a CCB nunca vai dar o estudo da Bíblia para o povo? Porque no dia em que ela fizer isso, ela vai estar se auto-implodindo. Você está entendendo, irmão? Alguma, irmão. De forma alguma. Nós íamos defender ou trazer que ler a Bíblia é ser contaminado de lepra. Jamais. Porque, irmãos, o próprio Mestre, Jesus Cristo, que é o modelo perfeito, ele falou, examinar as Escrituras. Você está vendo, gente, que esses homens camaradas sabem que está escrito na Bíblia? Jesus mandou examinar a Escritura. Você sabe o que quer dizer examinar? É estudo. Estudo é sinônimo. Ele não mandou ler. Ele mandou examinar. Examinar quando você pega a Bíblia, a Escritura, e vai com uma lupa. Você tenta fazer a leitura melhor possível para remover, para tirar dali toda a informação necessária. É isso que Jesus está falando. Vamos ver. Porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. Não é mesmo, irmãos? E as Escrituras são fundamental. É inabalável para a nossa fé. É o nosso código de conduta. Mentira. Você está mentindo. Código de conduta na CCB é buscar a profetada. O que é código de conduta, gente? É quando você se baseia nisso para tomar decisões da sua vida. Eu desafio vocês a responder para mim. Quando o CCB precisa de uma decisão, uma luz para tomar uma decisão, ele vai ler a Bíblia ou vai no culto buscar a palavra? Responde para mim quem está assistindo aí. Se você falar que ele vai para as Escrituras, essa pessoa é de outra igreja. Se você falar vai no culto buscar a palavra, então o código de conduta é a profetada. Código de conduta, ou seja, por onde que eu vou me conduzir? Aonde eu vou buscar informação para tomar a decisão? Código de conduta para a vida. Baseado em que eu vou me preparar para viver? Baseado na profecia da Bíblia. Como os irmãos estão falando, vai no culto. Buscar na palavra do culto aí, ó. Então esse negócio de que a Bíblia é código de conduta, isso é mentira dos CCBanos. Sofisma. É o primeiro ponto de doutrina da CCB que eles já começam anulando o primeiro ponto. Anulando. Vamos ver. Irmãos, e onde vivemos em um mundo repleto de filosofias humanas e ideias que constantemente tentam distorcer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o assunto que Deus me dava na exortação da palavra é sobre... Eu quero fazer um comentário rápido, breve aqui. Eu vi um canal de um defensor da CCB que tem aí, as pessoas falam que está pagando para ter visualizações e inscritos. Aí eu vi uma live do camarada e eu fui lá assistir. Lá tinha 600 pessoas assistindo a live dele. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar. É um defensor da CCB que mora lá para as bandas dos Estados Unidos. 600 pessoas assistindo a live. Olha só a informação que estranha. Aqui tem 540. Quase que eu não consigo. Quando eu vou clicar no comentário para poder jogar na tela, é tanto comentário que eu clico às vezes no comentário errado. Eu vou colocar. Por quê? Porque o número de comentário faz jus ao número de visualização. 500 pessoas. Então tem que ter uma quantidade de comentário bom ali. Na live do camarada, eu fiquei olhando, o comentário não se mexia. Não tinha ninguém. Porque uma coisa é colocar número. Dizem por aí que pode comprar, né? Inscrito, numeração. Uma coisa é você colocar número. Agora, comentar ali no chat, aí é só pessoas de verdade. Eles podem criar no futuro o robô fazendo comentário. Mas vai ser o quê? Comentário mecânico. Você vai ver que são comentários que não tem nada a ver com o que tá falando na live. São comentários do nada. Oi, legal. Que bom você tá aqui. Tô gostando da live. São frases, né, já pré-programada. Mas aqui, ó, vocês podem ver um monte de gente comentando aqui que faz jus. Eu só achei interessante falar isso, que são os
os defensores da CCB que falam que eles estão na verdade, que os críticos estão na mentira, que eles são os defensores da verdade. Os camaradas mentem nos argumentos, eles enganam, eles tiram nossas falas de contexto, como eu já mostrei para vocês, vídeos que fizeram de mim, tirando do contexto do que eu falei, pedaços das minhas falas, para tentar criar um pretexto contra mim. Os camaradas compram escrito, coloca escrito falso na live deles. Aí essa live interessante, que até um outro que me chamou para poder ir lá ver, parece que você compra, segundo o que eu ouvi falar, você compra aquele número de gente assistindo por um período, tipo, por uma hora. Chegou no momento lá, ele começou a falar que tinha que terminar a live. Não, tem que ter. A live caiu de 600, rapaz, para 110, 90, 80, 70. Eu achei muito engraçado, né? Eu vou filmar isso da próxima vez, eu vou gravar a tela. Aí ele queria ir embora de todo jeito, falou, não, a gente já tem que ir embora. Por quê? Porque a live ia voltar para a quantidade de visualização verdadeira, que estava ali. Quando chegou em 40, foi quando ele fechou a live dele. Mas eu acredito que estava em 40, 30 pessoas lá. Né? Você, para que isso, gente? Para que ficar se preocupando com isso, sabe? Com o número de inscritos. Traz a verdade. Fala a verdade, cara. Ponto final, eu fiquei aqui 9 anos, não tinha ninguém aqui. Ninguém assistindo as lives, nada, não tinha. E eu fiquei aqui porque eu estava pela palavra, pela verdade, pelo evangelho. E eu fiquei. Né? Agora, voltando aqui ao assunto do senhor Eugênio, né? Do senhor Eugênio, tá aqui, ó. Rapaz, isso aqui é falta de coragem. Isso aqui é um líder. Fala pra mim se é um líder. O líder assume o que ele fala. Eu errei, gente. Me perdoa. Porque até nesse momento de erro, ele vai estar dando exemplo. Exemplo de um líder como? Que se arrepende, que pede perdão, que volta atrás, né? Que pede perdão. Exatamente o que a irmã tá falando aqui, né? Aqui tem muito engajamento. Sabe, eu vou colocar um comentário, é muita gente comentando, muita gente, porque faz jus à quantidade de gente que tem assistindo. Faz jus. Ou seja, se tem 500, tem que ter bastante comentário. E pode ver que são comentários de pessoas mesmo. Pessoas, cada um tem comentários fantásticos aqui. Interessantes, comentários inteligentes, divertidos, né? Que eu até dou risada às vezes aqui. Tem a Ana Meg que tá aqui, pelo amor de Deus, é terrível, Ana. Né? A Ana, esqueci o nome da irmã, a irmã Pamela também, né? A Rô Reis, a Marinette, todos os demais que estão aqui, né? Vamos ver agora, vamos terminar aqui, que eu quero comentar uma parte importante desse áudio dele aqui, vamos ver. Aqueles que estão ouvindo, aqueles que sentam na nossa mesa, aqueles que sentam no sofá da nossa casa, aqueles irmãos que dizem que tem um conhecimento na Bíblia, e às vezes até alguém paga passagem de avião, e alguém aluga ambiente, e daqui a pouco... Agora ele tá falando, tem alguém, você pode ver, gente, que ele fala de modo vago. Por que é de modo vago? Porque muitas das vezes pode não ser verdade isso. E aí ele vai dizer, eu não falei de nada de ninguém, eu falei, pode ter alguém, é vago. O pode ter alguém também pode ter que não. Você tá entendendo a dubiedade da fala? Né? É o contrário de falar, ó, tem gente que eu conheço, eu posso até não falar o nome, mas tem. Ou seja, se eu for indagado depois, aí eu sou obrigado a falar. Mas pode ser que tenha, pode ser que tenha alguém que viaje de avião. É sério, gente, quem tá pagando quem para viajar de avião para poder dar estudo bíblico? Para CCBano. Olha, não sou eu não, e nem a turma aqui que prega evangelho, de verdade. Né? Será que são os agridoces? Mas os agridoces não falam para ninguém sair da CCB. Entendeu? Então, é uma palavra dúbia aqui, ó. Tem slide e quadro, lousa, e começa ali um curso bíblico, com livros paralelos. Daqui a pouco, até uma altura vai bem. Realmente, busca um conhecimento da Bíblia. Daqui a pouco estão falando mal do Brás, falando mal dos anciãos que presidem sobre nós, dos tópicos de ensino. Olha aí, daqui um pouco estão falando do Brás, estão falando dos anciões que presidem o Brás. Tá, não pode falar? É proibido? Pode falar mal do presidente, do Josafá, de todo mundo. Falar dos anciãos do Brás não pode. Aonde você viu isso? Eles são santos desse ponto que não pode falar mal dele? Porque, agora, entrando na parte do falar mal, primeiro eu falei, eles estão blindados nesse ponto, não pode falar mal? A Bíblia fala, lá em Pedro,
que nós devemos tapar a boca dos nossos adversários com boas obras, ou seja, fazendo o que é correto. Se eles querem que as pessoas parem de falar deles, começa a fazer as coisas certas. Parar de pregar heresia, começa por aí. Para de pregar heresia. Começa a estudar a Bíblia. Começa a falar coisas que realmente são pertinentes à Escritura. Que aí para. Agora, segundo ponto, o que é falar mal, gente? Só para vocês entenderem. Jesus Cristo falou mal dos fariseus? Responde vocês aqui para mim. Jesus Cristo falou mal dos fariseus? Ou seja, é pecado falar mal? Jesus Cristo falou mal dos fariseus? Eu queria que o CCBano me respondesse aqui. Se uma pessoa, quando aponta para outra e fala, filho do diabo, filhos do inferno, roubadores de viúvas e de gente pobre, vocês entram na casa dizimando até a hortelã, né, o cominho das pessoas, né, chamando essas pessoas de podres por dentro. Isso é falar bem ou falar mal? Eu queria que vocês me respondessem. Porque Jesus falou essas coisas. Será que dar uma chibatada nas costas das pessoas foi carinho ou foi um ato, né, de um pai batendo nos filhos? Isso é bom ou é ruim? Por que eu tô falando isso? Exatamente, irmão John. É o que eu vou falar agora. Falar mal que a Bíblia repreende é quando você fala um mal que não é verdadeiro. É isso que é errado. Agora, quando eu estou falando mal e esse mal é verdade, ou seja, se um camarada roubou alguém e eu falo, você é ladrão porque você roubou ele, é eu que estou falando mal ou é ele que fez o mal e eu estou denunciando o mal? Então, para vocês entenderem, gente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está denunciando o mal. Nós não estamos criando o mal. Então, quando a gente vem aqui e fala que os anciãos estão mentindo, quando a gente pega a passagem bíblica falsa, com falsas alegações da Bíblia, dizendo que na Bíblia está escrito que a coleta é santa e faz parte da salvação, né? A gente que está criando esse mal ou a gente está denunciando o mal que os seus anciãos estão falando? Então tá vendo, gente? Esse aqui é o verdadeiro objetivo dele. Tentar blindar os anciãos da CCB. Eles não querem que fale dos anciãos. Eles não querem que fale do, né, da sagrada e santa CCB. É isso que eles não querem. Tá? Agora, eu queria que ele provasse. O falar mal que a Bíblia repreende é quando eu estou mentindo para difamar vocês. Quando eu estou enganando as pessoas, quando eu estou fazendo o mal, eu estou criando o mal, eu estou produzindo o mal, né, para prejudicá-los. Eu queria que o senhor conseguisse mostrar isso para nós, ou os CCBanos aí, defensores da CCB, que fazem crítica à minha pessoa totalmente descabida, né, fora dos seus contextos. Vamos ouvir aqui, ó. Ensinamento, inventando as inverdades sobre coleta, vendo figura onde não tem, né, irmãos? Isso começa a contaminar a nossa mocidade. E qual é o resultado final? Não generalizando, irmãos. Qual é o resultado final? Não generalizando. Mas em muitos estados, e agora na Europa e até, irmãos, em outros países aí, qual é o diploma que estão recebendo? Eles dizem assim, não faço mais parte da instituição da congregação que está no Brasil. Verdadeiramente, outros diplomas, eles dizem assim, diploma, irmão. Dá pra ver que é um homem que fala errado demais. Não é diploma que ele tá falando aqui. Eu acredito que ele não tá falando. Ele falou Európia. Dá pra ver que é uma pessoa bem leiga, né? Bem leiga. Muito provavelmente ele não sabe nem o que é calvinismo, nem o que é... Esse diploma que ele tá falando, gente, é a carta de renúncia. A carta de renúncia que o CCB não fala, eu não faço mais parte da congregação que está no Brasil, e aí eu tô saindo e eu quero dizer para todo mundo que eu não pequei, que eu não forniquei, mas que eu tô saindo em paz, blá. Sabe por quê, seu Eugênio, que as pessoas estão fazendo isso? Porque vocês não lêem a carta. Vocês não lêem a carta, aí o povo começa a denegrir as pessoas que saíram. Começam a difamar as pessoas. A culpa é toda de vocês. De vocês. Se as pessoas têm que fazer um comunicado aberto, porque a regra era entrega a carta para vocês e vocês lerem para o povo no culto. Irmãos, temos aqui uma carta do irmão tal. Sabe aquele irmão? Fulano tal é aquele que sentava aqui? Pois é, irmão. Não vai mais frequentar o culto conosco
e ele deixou uma carta aqui e eu vou ler para vocês. Aí ele vai lá e lê a carta. Ponto final, não tinha problema nenhum. Mas esse diploma que ele está falando, dizendo que não frequenta mais a CCB a partir de agora, as cartas de renúncia, gente. É as cartas de renúncia, né? Então tá aí um homem que parece ser bem simplório, né? E com isso a gente consegue perceber, não tem estudo bíblico algum, por isso que fez aquele ataque terrível às escrituras, né? Fazendo ataque, dizendo que o espírito vai queimar o espírito de estudar a Bíblia. Quem são os mais preocupados, gente, com o estudo da Bíblia na CB? Justamente o perfil de pessoas como o seu Eugênio, que eu acredito, que é uma pessoa bem leiga de Bíblia, não sabe nada, que tem até dificuldade nas palavras, para falar as palavras, para poder entender o que é uma carta de renúncia, o que é diploma. Diploma é um curso de teologia, você vai fazer um curso de teologia, você recebe, não é diploma. Cartas de renúncia, senhor Eugênio. Verdadeiramente, agora conheci a graça do Filho de Deus, né? Quem era músico não toca mais, irmã da piedade se afasta, ministério. Aí, ó, tudo que tá na carta, sabe, gente? É o conteúdo da carta. Pessoas que entregam a carta, que falam que hoje conheceu o verdadeiro evangelho, e aí quem era músico não vai querer tocar mais, quem era organista. A preocupação deles é com a CCB, gente. É gente tocando na orquestra, é isso. Eles estão desesperados porque tá saindo muita gente. Ao contrário do que os defensores da CB falam aqui, que não, tá saindo sim, muita gente, né? Porque lá nos tempos de trás, que não saía tanta gente assim, nunca foi incômodo para a CB, para ter que se preocupar em falar disso em culto, falar isso em pregações. Estão falando hoje, e muito, porque estão sim preocupados. Simples assim. Vamos ouvir. E outras cartas de renúncia, como agora há poucos dias, é só ligar para lá, perguntar. Por quê? Como começou? Aonde que começou? Aonde que foi a contaminação? Então, irmão, é sobre isso que Deus dava. Quem você está seguindo? Quem você está assistindo? Né? Quem que você está seguindo nas redes sociais? Você está sendo contaminado? Ou você ainda está puro, limpo? Então essa é... Olha aí, você está sendo contaminado ou você está puro e limpo? Gente, sabe, eles usam essas frases que não dá em lugar nenhum. Pergunta para você entender. O que é ser puro e limpo para o CCBano? Você tá entendendo, gente? Por que a pessoa tá indo estudar a Bíblia e tá se desviando da CB? Entenda, irmão, ó. Não importa a teologia que for, estudo bíblico que for. Se o CCBano tivesse estudo bíblico de verdade, se o CCBano tivesse preparação de verdade, estudos bíblicos, herege, outras coisas, mas não ia carregar ninguém para fora. Não ia carregar ninguém. Simples assim. Se as pessoas estão indo embora, é porque estão vendo com base na Bíblia que a CCB realmente não representa a palavra de Deus, o Evangelho. Então, ao invés deles se corrigirem, ao invés deles ir lá e consertar o que está errado, eles estão atacando as pessoas que estão falando a verdade. Para quê? Para preservá-los na mentira. A intenção deles é prender as pessoas da mentira, mesmo que elas fiquem aqui sem conhecer a Bíblia. Amigo, você está dentro de uma denominação que persegue a Bíblia, o estudo da Bíblia. Como é que você sabe que você está numa igreja que realmente é correta, que é bíblica? Como é que você sabe disso, filho? Se é a Bíblia que nos mostra isso tudo e você está longe da Bíblia? Vamos ver. Era a exortação da palavra. Então, irmãos, eu gostaria de enfatizar aqui, porque Paulo mesmo dizia, né? Examinai tudo, mas retém o bem. Obstende vós de toda aparência do mal. Paulo não só incentivava a examinar cuidadosamente as doutrinas, as práticas, mas exortava a reter só o bem. E colocaram fotos minhas, Colocaram fotos minhas, uma foto, né? Aí ele tentou dizer que colocaram foto das filhas, mas ele já voltou atrás. Da minha voz, e as minhas filhas viram, minha família. Ah, quer dizer que a sua família pode ver você na tribuna pregando daquele jeito, raivosamente? Pode, é normal. Fazer uma pregação raivosamente, fazendo ameaças espirituais de que Deus vai queimar pessoas, chamando pessoas de leprosas. Isso é uma ofensa muito grave, né? Você só não falou coisa pior porque não pode falar palavrão na tribuna, mas eu acredito que pelo seu estado ali, se fosse possível, vocês até xingavam as pessoas que estão dando. Isso aí, elas podem ver. Agora, ver a gente aqui fazendo uma correção das coisas que você falou,
de forma ordeira, educada, porque ninguém ofendeu esse senhor. Eu, nos meus vídeos, não fiz nenhuma ofensa a ele. Não xinguei ele, não tratei em momento algum sobre a vida dele particular, não foi falado nada. Foi apenas uma crítica, uma correção teológica das bobagens que ele falou. E isso aí, não, isso feriu a minha honra. O que é ferir a honra dele? Eu fui criticado, eu não posso ser criticado porque eu sou ancião. E aí os meus filhos, minhas filhas viram, elas viram eu ser criticado. É isso aí. Aí pra lá, rapaz, cria coragem, seu Eugênio. A partir de hoje, aprenda nessa live, rapaz. Que se tiver algum parente dele assistindo, vai lá, o irmão dele, chega junto, ele precisa tomar uma dura. Fala, ó, irmão, no dia que você fizer outra bobagem dessa, você não vai mais falar o nome das suas filhas lá pra tentar se esconder atrás dela, não. Assume o que você falou. Seja homem de fibra. Assume as coisas que você fala. Não se esconde atrás desse vitimismo todo aí, que ninguém te xingou. Ninguém te tratou mal. Como eu nunca xinguei aqui, né, nenhum ancião da CB, eu nunca fiz nada, nunca causei dano algum nos anciões da CB. Vamos ver. E passamos por 4 anos e 2 meses de câncer dentro de casa. E há 1 ano e 1 mês Deus recolheu a minha esposa. Estamos aqui recomeçando a nossa vida em Cascavel. Olha aí, sinto muito pela sua perca, né, da sua esposa, suas filhas estão sofrendo com isso. Mas, querido, o que isso tem a ver com você gritando e berrando na tribuna que Deus ia queimar o espírito de estudar a Bíblia? Sobre isso, acho que eu já falei, né? Segue aí, vamos ouvir. Não quero me vitimizar, mas estamos saindo de depressão, tristeza. Minhas filhas estão fazendo acompanhamento com psicóloga. E foi a primeira missão minha, depois que vim embora para Cascavel, com essa grande decepção. Estou me sentindo muito vulnerável, infelizmente. Grande decepção. Estou sentindo muito vulnerável. Aqui ele praticamente se entrega, né, nos braços do CCBano. Ai, eu fui criticado. Estou se sentindo vulnerável. Meu Deus do céu. Rapaz, gente, esses homens, ele está se sentindo abalado e vulnerável porque foi criticado, hein? Ninguém mandou ele para Síria para pegar o evangelho lá, não. Não passou coisas de fuzil na frente dele, não, nada disso. Ele tá se sentindo todo abalado porque fizeram uma crítica, e uma crítica sem xingo, sem ofensa. Vocês já pararam para pensar, gente? Isso aqui é os pregadores Nutella da CCB, que não aguenta nem a crítica, quanto mais sair para evangelizar. Para evangelizar. Você pega aqueles evangelizadores da Assembleia de Deus naquelas praças, provocando. Eles provocam as pessoas, mas estão lá, não tem medo de apanhar, de sofrer. Mas não. O Eugênio foi criticado, meu Deus. Ai, como doeu em mim, meu Deus. O Josafá falou que eu preguei, que eu ia queimar os espíritos da Bíblia. Ele falou que era falso profeta. Ele falou que isso não é verdade, que isso não está na Bíblia. Isso magoou, doeu. Rapaz, gente, se eu sou da sua comum, Eugênio, se eu sou da sua comum, eu fosse CBN, eu ia conversar com você e falar, rapaz, não faz nós passar essa vergonha mais não, irmão. Para com esse negócio, rapaz. Né? Seja homem, aguenta o tranco, você falou um monte de bobagem, agora aguenta, rapaz. Agora você tá todo dodóizinho aí porque fizeram crítica. Criticaram. Gente, eu achei que com esse dodói todo ia falar, tentaram, né, me pendurar. Eu tava lá no meio do Talibã, aí souberam que eu era cristão, aí pegaram eu, me bateram, eu tive que me fingir de morto, como o Paulo fez. Não. Fizeram uma crítica para ele aqui, ó, dentro de um país democrático, obedecendo às leis do país, ou seja, não foi ofendido, não foi caluniado, não foi difamado, foi só feito comentários ponderando as afirmações enganosas que ele falou. Aguenta o tranco, seu Eugênio. Você é um falso profeta. Ai, desculpa, não pode. Você vai se sentir doído. Você é um leigo das escrituras que está enganando o CCBano. Ah, coitado, não pode. Não pode chamar o senhor de raça de víbora, porque o senhor tá com a serpente na tua boca para desviar o CCBano da verdade. Ah, isso não pode, coitado. Aí ele vai ficar dodói. Ele vai ficar magoado.
Rapaz do céu, vou te falar. Vamos ver aqui o restante. Olha aí, vou voltar agora o segundinho, que ele tá falando que ele tá todo magoado. Ó, tá todo magoado. Nem o Marsola, gente, fez um discurso. O Marsola nunca fez um discurso vitimista desse. Ó, bato palmas pro Marsola nessa parte aí. O Marsola é um herege, fala um monte de bobagem, fala um monte de heresia, né? O Marsola tá enfim. Mas o Marsola, gente, nunca chegou lá se vitimizando, atacando, aquele, o Marsola sempre na dele, quietinho. O camarada, a primeira crítica que fez, a primeira crítica que falou dele, já tá todo magoado, coitado, né? Eu fico imaginando ele deitado na cama, triste, com a coberta na cabeça, o cooperador da comum dele, o batendo na porta. Eugênio, vamos sair daí do quarto, filho. Eu não vou, não. Tô magoado, nunca mais vou sair daqui. Eu não saio nunca mais. Enquanto o Josafá tiver aquele canal, eu não saio nunca mais daqui desse quarto. Eu quero que vocês vão lá falar com ele, para ele fechar aquele canal. Eu não saio mais daqui. Ah, ele falou aquelas coisas de mim. Ai, meu Deus do céu, cara. Tem que aguentar mesmo esses pregadores Nutella da CCB, esses frangotes, cara. E foi a primeira missão minha, depois que vim embora para Cascavel, com essa grande decepção. Estou me sentindo muito vulnerável, infelizmente. E não gostaria que ninguém tivesse no meu lugar, se sentindo tão impotente em poder esclarecer e justificar. Ô, dó. Eu tô se sentindo muito frágil, muito vulnerável. Eu não queria que ninguém tivesse no meu lugar. Por quê, cara? Eu sou xingado, ofendido todos os dias aqui nesse canal pelos fanáticos da sua seita. Pessoas que são alimentadas por pregações igual a tua. Pessoas que vêm aqui, que me xingam, que já me juraram de morte e mais um punhado de coisa. Eu nunca vim chorar, lastimar aqui, rapaz. Aí eu não queria que você estivesse no meu lugar. Nossa, olha, meu pai do céu, segurar aqui para não falar. Esse homem chamou nós de leproso, gente. Ele chamou nós que estudamos a Bíblia de leprosos. É uma forma de chamar nós de sujo, de contaminado, de podres. O que ele falou é forte, é pesado o que esse homem falou. Ficar a uma fala isolada, um contexto. Mas tá bom, irmãos. Fala isolada do contexto, seu mentiroso. Quero que o senhor prova que não foi aquilo que o senhor quis dizer. Tanto que o senhor comentou a frase e não teve coragem. Aliás, mencionou a frase, mas não teve coragem de comentar a frase que o senhor falou lá. E esses defensores da CB são tudo igual, tudo tem parte nisso aí. Estão defendendo essa fala diabólica desse homem. Isso aqui é o diabo na boca desse homem. Isso aqui, esse homem falou cheio de demônios. Ele falou isso aqui para poder afrontar o Espírito Santo, que é esse que está induzindo as pessoas a ler a Escritura na CB. Vamos ver, ele já vai encerrar aqui, ó. Vou botar 5 segundos aqui só para nós não perder o contexto. Olha aí. Esclarecer e justificar a uma fala isolada, um contexto. Mas tá bom, irmãos. Se precisar retratar, estou aqui à disposição. Ué, vai retratar pelo quê? Não foi o Espírito Santo que falou na sua boca? Já mudou agora? Porque se é o Espírito Santo, você vai se retratar pelo quê? Não tem o que se retratar. Foi inspirado? Você não estava inspirado? A ponto de gritar? Quem fala esse Espírito da Bíblia? Hoje por essa palavra diz Deus. Aí vem, irmão, você precisa retratar o que foi falado lá. Ué, mas naqueles berros todos eu achei que você estava no pico da inspiração, parecendo uma panela de pressão, o Espírito Santo vai... Eu pensei que era o Espírito Santo, rapaz. Não é? Rapaz, mas vocês são enganadores. Você falou que era Deus que tinha revelado a palavra para você. Você falou de forma tão clara e tão nítida que você estava com tanta razão e com tantas verdades para falar, chamando pessoas de leprosas, e agora está pedindo desculpa, dizendo que se precisar retratar, você retrata? Mas você não vai retratar porque você não assumiu o que você falou hoje. Você deveria ter falado no áudio, gente, eu falei e está errado o que eu falei. Eu peço perdão a vocês. Mas ele não tem coragem de pedir perdão, gente, porque isso pode complicar o ministério dele. Por quê? Ancião tem que ser perfeito e santo. Se ele fizer essas lambanças e depois for pedir perdão, aí, meu amigo, vai dar um sinal pro povo que ele é um homem que não tem segurança no que fala.
Vamos ouvir, ó. Ou até mesmo pedir perdão, um esclarecimento, aonde dei prejuízo, peço perdão aos irmãos. Orem a Deus por mim, preciso muito das vossas orações. Irmão Elgin, Cascavel, Paraná, bairro Los Angeles. Deus abençoe. Brincadeira, né, Jane? Muito boa a ideia aqui, ó, da irmã, ó. Muito boa, ó, tá vendo? Eu vou clicar em um e clico no outro comentário, pra você ver tanto comentário subindo aqui, ó. Vou fazer uma camiseta, leprosa por Jesus Cristo. Amém, mano. Bonito, hein? Já gostei da ideia. O Paulo Santana, o CC Bianinho, ele falou: quem é você, rapaz? Josafá Agra. Você não sabe, não? Você não viu aí no canal? Você não leu? Ninguém tem que dar explicação pra você. Tô pedindo explicação não, meu filho. Eu tô aqui pra fazer minha crítica e ponto final. Eu faço minha crítica. Quem tá se explicando é o seu ancião. E que diga-se de passagem, enganando as pessoas. Josafá, que da hora assistir os seus vídeos. Viciada. Deus abençoe. Amigo de Jesus é meu amigo. É irmão de verdade. Você virou família. Amém, irmã Viviane. Deus abençoe grandemente. Saúde aí o esposo. Dá um abraço naqueles meninos também, tá? Os gêmeos. Os meninos é gêmeos, rapaz. 2 garotão. Né? Bom, gente, é isso aí, tá? Tá aí refutando. Carlos Reinar defendendo esse sofisma. Carlos Reinar fez um vídeo me xingando, né? Tentando me humilhar, me maltratar em público, baseado no disse que me disse. E ele dizia que não, que ele tinha informação correta e adequada. Agora eu quero ver se ele tem coragem. É outro que não tem coragem de se retratar. É outro que não tem coragem de chegar lá e colocar o vídeo lá e falar: não, gente, tá certo mesmo, não saiu de contexto nenhum. O contexto do vídeo é exatamente esse, né? O camarada fez um vídeo para atacar o estudo bíblico. Não tem outra coisa. Né? Pronto, o camarada tá poluindo aí, já não vai poluir mais. Limpo, né? É isso aí, pessoal, ok? Tá aqui o vídeo, vou colocar mais uma vez aqui a pregação, um pedaço da pregação. Né? Começou bem, viu? Quantos aninhos ela tem? Aí, ó. Quando ele acaba de fazer os ataques da estudo da Bíblia, ele já vai pro lado das crianças. Essa aqui é a parte que eu tinha pausado, ó. Já vai pro lado das crianças, ou seja, não tem nada fora de contexto. Aqui ele já vai levar as crianças como exemplo para os outros que estão lá ouvindo, ó. São crianças, batizaram, tá vendo? Tão firme. Não tem nada fora de contexto. Cadê a neném que testemunhou? Quantos aninhos ela tem? Quantos aninhos tem? 8. 8 aninhos. Começou bem, não começou? Aqui, ó. Vamos voltar à pregação do camarada? Olha aí. Aí fica aí no banco da misericórdia, né? Agora, se você percebe que o teu rosto está limpo aqui nessa noite, e não há lepra, não há sinal, dá glória a Deus. Glória a essa palavra. Glória a Deus. Cuidado, porque um dos maiores sinais da lepra está aqui agora. O centrismo no cristianismo, as 7 partes, esses pendrive aí, 7 partes, isso é lepra, tá? É lepra. Centrismo no cristianismo, tendo Cristo pode usar bermuda, pode fazer tudo, não precisa se santificar. Tendo Cristo está tudo certo. Olha aqui a mentira desse homem, falando que pode pecar, fazer tudo. Vou até corrigir ele. Na cabeça do CCBiano, santificar não pode usar bermuda, que é o que ele está falando. Não pode usar bermuda, não pode cortar o cabelo, não pode... É isso que é santificação para o CCBiano. Esse povo não sabe nem o que é se santificar. Por isso estão presos nessa seita e cegos nessa seita. Vocês, meu querido, vão parar no lago de fogo, de calça comprida, cabelo comprido, véu, pastinho debaixo do braço, terno e tudo. Porque vocês não têm nem a mínima ideia, nem do que é santificação. Vocês não sabem o que é santificação. É uma igreja perdida. Os desigrejados, é um grupinho aí que está sabendo de desigrejado. Não precisa ter igreja, não precisa ter Santa Ceia, nem saudar costa, nem covel, e nem ancião para batizar. Você creu, qualquer um batiza, pega um tanquinho no meio da sala e está resolvido o problema. Não há presbitério, não há Santa Ceia, não há corpo de Cristo, não há comunhão, não há nada. O nome disso se chama lepra. E muitos estão olhando na internet assuntos que falam mal dos anciãos, da obra de Deus, das coletas, aleluia, e o povo falando. Você leu, você assistiu, você segue,
Ele começa a te contaminar. Uma manchinha, daqui a pouco está coçando, quando se olha, está com a lepra. Aleluia. Isso aqui não olha a si próprio. Vamos nos examinar agora, moça. Moço, irmãos casados, ministérios. O que você andou assistindo alguma coisa mexendo no teu coração, tem uma vontade de parar de congregar? Tem alguém batendo, mandando mensagem para você por esses dias? Hoje, nesse culto para a mocidade, o Senhor repreende esse mal. Dá uma passada agora espiritualmente na tua pele. Está limpa para a barba? Está limpa para a testa? Não tem ferida em você? Olha, não tocou em você. Deus não permitiu alguma ferida em você. Você sentiu que está limpa? Dá uma glória a Deus. E sai daqui hoje liberto por completo. Com o discernimento do Espírito. Quem você seguia não segue mais. Quem você olhava não olha mais. Deleta esse espírito de estudar a Bíblia, de ter livros paralelos. O nome disso é lepra. Em nome de Jesus, hoje o Senhor queima com fogo espiritual o espírito de estudar a Bíblia, o espírito de ver livros paralelos. Quem quer dar um glória? Peraí. Ele falou que é para o espírito queimar os espíritos de estudar a Bíblia e livros paralelos. Ponto final. Foi isso. Não falou de qual estudo, não. Ele falou que esse espírito de estudar a Bíblia e de livro paralelo que seja queimado. Esse senhor sabe que falou isso, mas não tem coragem de assumir. Não é um homem que tem fibra, que tem Bíblia. É um homem que se sentiu doidinho e magoadinho porque não consegue sequer ouvir uma crítica. Esses são os anciões da CB. Homens fracos, despreparados, que não têm coragem sequer de ouvir uma crítica, que não têm coragem sequer, né, de ser confrontado. Eles não conseguem ser confrontados. Já ficam totalmente dodóis e abatidos. Ficam todos magoadinhos. Ah, eu estou magoado porque fizeram uma crítica ao meu nome. São esses aqui os homens que na tribuna são valentes, mas grita, diz que é Deus que está falando na boca deles, e fala alto, expulsa e manda queimar o espírito disso da Bíblia, mas na hora de vir aqui responder pelo que ele falou, fica se escondendo atrás da família, usando problemas da família, usando as próprias crianças, filhas, e outros problemas mais. Isso é uma covardia, rapaz. É um comportamento covarde desse homem. Eu vou colocar aqui o link para os CCBanos, né, que quiserem defender a CCB. Como a gente aqui é democrático, né, a gente permite que o CCBano entre. Tem um rapazinho aí que tá falando aí, rapaz, coitado, né? Tá todo empolgado, falando com tanta... Vamos ver se vai ter coragem. Eles não têm coragem de entrar aqui porque participa de uma seita. E na seita não podem entrar. Eles não podem participar. Essa é mais uma prova, porque as seitas são controladoras e manipuladoras. Você pode ver, você acha que eles